talvez existam homens aqui que olham para trás e dizem assim, eu poderia ter feito diferente, eu poderia estar mais presente, eu poderia ter feito muitas coisas diferentes. É verdade. Mas a promessa é incrível, né? Bispo, eu errei muito, errei com meus filhos, eu errei com a família, errei com oportunidades, deixei muitas oportunidades passar. Agora, olha que lindo, restituirei os anos. É uma restituição de anos. Que nós temos a oportunidade. Porque nós estamos vendo isso acontecer o tempo todo. E para eu não estender muito, e a gente poder ser edificado aí, com o meu convidado de hoje, que tem uma história inspiradora, incrível, não deixa nenhum sono, sábado, 3 horas da tarde, às vezes quer vir um soninho, não deixa te roubar nem um minuto, porque eu tenho certeza que vocês serão muito edificados com o testemunho que eu vou trazer agora. Vocês serão fortemente edificados e vai trazer inspiração a vocês. Não é só flores, não são só acertos, mas até com as experiências dos erros, a gente aprende muito. Amém? Mas a gente tem a oportunidade de ver o que Deus faz. Então, quero convidar aqui que vocês recebam com aplauso meu convidado, meu querido Fabiano, doutor Fabiano. Receba com muita alegria. Dá o microfone, por gentileza. O Fabiano está comigo, quantos anos? 25. Liga aí para mim. Só 25 anos. Eu casei ele. Eu fui o instrumento que apresentou o filho dele. Sim. É um sonho. Eu faço parte da jornada empresarial de sucesso do Fabiano. Faço parte de todo o crescimento. Batizou meu filho. Batizei o filho agora. Faço parte do processo de restauração também, né, que vocês vão ouvir. Então, tem uma história aqui incrível e eu tenho certeza que vocês vão, assim, se edificar muito, muito, muito. Hoje, talvez, muitas pessoas olham para o Fabiano, que tem uma jornada incrível, inspiradora, mas grave, que esse é o pequeno, tá? O pequeno que Deus tem levantado. É o pequeno improvável que Deus tem levantado. E Ele vai poder falar isso com a gente aqui agora. Então, vamos lá, seja bem-vindo, querido. Obrigado. Com muita honra que eu te recebo. Senta aqui e nós vamos... Dá meu celular aí, por favor. E nós vamos aqui... Senta aí vocês também. Vamos lá, pessoal. Como eu disse, né, Fabiano, para quem não conhece o doutor Fabiano é advogado, doutor Fabiano é um grande advogado, ele é dono de vários grandes escritórios, não é um grande escritório, até bem pouco tempo era um escritório, hoje não é um escritório, hoje são vários escritórios, que você vai ouvir aí a história, mas para dar sentido para você, nós vamos começar no início.
Seja bem-vindo. Obrigado, bispo. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje com vocês, é uma honra para mim. Espero que o meu testemunho esteja à altura de todos os outros que passaram por aqui, que foram testemunhos incríveis, depoimentos de vida real de cada um, que tenho certeza que já impactaram a vida de vocês. E espero poder acrescentar e falar um pouquinho da minha história, do que eu vivi, do que eu passei, dos meus acertos, dos meus erros e o que me fez estar aqui hoje. Então vamos lá. Quem era o Fabiano? Qual é a história do Fabiano? Quem era o Fabiano? Vamos falar desse nosso encontro, da sua chegada no Ministério Mudança de Vida e o que mudou de lá para cá. Vamos lá. Eu cheguei no Ministério em 2001 e, como a maioria das pessoas chegam no Ministério, eu também fui um daqueles que cheguei no Ministério com uma vida muito difícil, de muita vontade, mas poucos resultados, vivendo uma vida completamente derrotada, fracassada, embora sendo formado, sendo advogado, mas tendo muitos sonhos de que todo mundo tem, sonhos de crescer, sonhos de avançar, sonhos de conquistar, sonhos de constituir uma família, sonhos de dar uma condição à sua família maravilhosa, ou seja, aquela vida dos sonhos, como a gente via em novelas, né? Era isso. Cheguei dessa forma totalmente derrotado, devendo para banco, não um, mas 2 bancos, com vários cheques, diversos cheques que eu guardava até pouco tempo, mas depois eu resolvi me desfazer de todos eles, porque eu vi que aquilo não acrescentava nada na minha vida, que fazia parte de um passado e de uma história de vitórias. Mas cheguei devendo também para bancos, agiotas, porque quando acaba o seu recurso no banco, te sobra o agiota. E aí que a situação fica mais feia ainda, né? Porque o agiota, ele vai na porta da sua casa. Então, eu cheguei nesse sentido, carros financiados, perdi o carro também. Para pagar a dívida, né? Sim, fui andar numa caminhonete emprestada do meu tio. Então, foi assim que eu cheguei na igreja, com essa vida totalmente derrotada e como se aqui fosse a minha última esperança. Eu busquei aqui a minha última esperança, ou seja, eu não sabia mais aonde buscar, eu não sabia mais o que fazer. E como acredito que todos vocês são esforçados, são corajosos, daqueles que levantam cedo e vão dormir tarde, e querem dar o melhor para sua casa, para sua família, muitos querem constituir família, e eu na época queria, mas não tinha nem condições para constituir uma família. Então foi assim que eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, e que na época era muito difícil para mim, e com a graça de Deus eu entrei por aquelas portas e começou a mudança da minha vida. Eu lembro que eram tantos problemas, pessoal, que por um bom tempo ele deixou parte dos problemas dele, que ele precisava de solução e definição, aqui no altar. Ele colocava aqui, deixava, né, igual às vezes tem aqui, e conforme Deus ia dando definição, você ia tirando. Isso. A situação dele era tão delicada que eu, se não me engano, com 2 anos ainda que ele estava na igreja, um dia ele teve um momento bem emotivo comigo, que ele estava desgastado. E ele disse assim para mim: até quando, bispo?
até quando? Porque Sim. parecia que não ia resolver, não ia terminar. E eu disse para ele, calma que Deus está limpando a sua vida. Deus está zerando a sua vida, está limpando a sua vida. E a hora que a sua vida estiver zerada, você vai começar a avançar. É que, na verdade, vamos ser sinceros, né, pessoal? A gente vive uma vida inteira fazendo o que não é certo, fazendo o que é errado. Daí, quando nós chegamos na presença de Deus, nós queremos que resolva tudo num estalo, tudo de forma imediata. E não é bem assim, porque a maior mudança que pode acontecer na vida de um homem não é nos bens materiais, não é na restituição que você possa ter dos seus bens, ou de uma vida financeira estável, não está aí. A maior restauração que pode acontecer é a sua restauração interna. É você deixar Deus entrar, ocupar o espaço que é dele, e ele não divide isso com ninguém. E aí, a hora que você tem a tua vida transformada, com certeza as coisas vão começar a fluir na sua vida. E foi assim que eu cheguei aqui. Eu lembro que, porque desgasta, eu sei porque eu passei por isso, então eu posso falar. Desgasta você pegar, trabalhar, e o dinheiro é tudo para pagar conta, é tudo para pagar dívida, você não vê a cor do seu dinheiro, você vai tendo aquela vida limitada e vai sofrendo com aquela situação, né? Você vai se desgastando, a verdade é essa. E naquele dia eu estava tão desgastado que eu falei assim, até quando, bispo? Até quando vai isso? Porque eu não aguento mais, foi um desabafo, na verdade, que eu tive com ele. Eu não aguento mais pagar conta, eu não aguento mais, eu não estou vendo a cor de nada. Mas mal sabia eu que Deus estava fazendo uma obra linda internamente. Eu estava aprendendo valores, eu estava aprendendo princípios, eu estava aprendendo realmente a ser uma pessoa como Deus queria que eu fosse. E foi lindo. Depender de Deus, porque até então só dependia da força do braço. Sim, porque você tem uma tendência normal a acreditar só no que os teus olhos estão vendo e achar que se você não colocar força naquilo, né, não se entregar, não que nós não devemos colocar força e se entregar, não sei se vocês estão me entendendo, mas é importante fazer tudo isso, mas nós não podemos tirar da nossa vista que nós temos que ter o Deus no centro de tudo, a nossa dependência está nele, e daí nós agimos e damos os nossos passos. E isso foi, Deus começou a lapidar dentro de mim, a me trabalhar, porque você tem, principalmente eu posso falar muito de mim sobre isso, eu tinha uma tendência muito forte em querer achar que era eu que estava fazendo, era eu que estava dando os passos de fé, ou seja, tudo eu, né? Tudo Fabiano era o eu, e Deus estava mostrando que não era nada de mim, não era nada do eu, era tudo com um propósito, tudo para Ele, tudo na dependência dEle, e aí sim as coisas iam fluir, e eu ia conseguir os resultados que eu estava buscando. Mas a primeira vitória que eu consegui aqui no Ministério Mudança de Vida foi a minha libertação de mim mesmo, que eu era uma pessoa com gênio muito forte, uma tendência à arrogância muito grande, ao orgulho muito grande. Então Deus foi trabalhando isso em mim, me lapidando, e as coisas devagar foram acontecendo, fui pagando as dívidas, pagando as contas, fui ouvindo a palavra, entendendo a palavra, porque muitas vezes eu entrava aqui e não entendia nada, né? A gente ouve a palavra, mas, né? E depois eu fui começando a entender a palavra, recebendo desse Espírito que é lançado aqui todos os dias desse altar, e as coisas foram mudando, a minha caminhada foi mudando, que eu comecei a agir agora não mais na minha força do braço, mas na direção e na vontade do Senhor que Ele queria para mim, e fui passando. E uma coisa que eu entendi muito rápido aqui no ministério, que eu não fazia,
era a questão de dízimos e ofertas. E comecei a dizimar, que eu não dizimava antes, e algo ardeu dentro de mim num culto em que eu não precisava, não é precisava a palavra, que dizimar para mim não era mais suficiente. Dizimar eu entendi que era algo obrigatório, não tem questionamento, é algo que você faz e pronto. Mas eu queria algo mais, eu queria algo mais de Deus e estava ouvindo a palavra e ouvindo sobre ofertas, que sempre o bispo fala sobre as ofertas, e entendendo também que as ofertas, ela nos aproxima de Deus, a oferta. Quando você faz uma oferta, você se aproxima mais de Deus. O próprio significado de oferta é aproximar-se, para quem não sabe, tá? Esse é um dos significados da palavra oferta. Aproximar-se. Sacrifício, aquilo que sobe. Esses são os significados. E daí comecei a ter os meus votos de fé com Deus, e num desses votos de fé, que na época era um valor de, vamos supor que eu vinha na casa do Senhor e trazia, na época acho que era um salário mínimo todo domingo que eu entrava, eu comecei dessa forma. E olha como que são as coisas, né? Parece que tudo foi amarrando. Parece não, foi amarrando. E eu fui entrando numa situação financeira bem delicada, ao ponto que tinha uma pessoa da minha família que vinha comigo na igreja, e ela um dia indagou a ele. Nós subimos nesse altar ali no cantinho, e ela indagou a ele e disse assim: olha a vida do meu irmão como está certo ele fazer o que ele está fazendo? Está certo ele ficar, na época a gente usava muito cheque, né? Hoje é Pix, as coisas mudaram. Mas está certo ele fazer o que ele está fazendo, ele está dando cheque aí, o cheque dele não tem fundo. Você pode ter certeza, bispo, que se o cheque dele cair lá na segunda-feira, não vai ter fundo. Ela disse assim para mim, não é uma imprudência da parte dele? Perfeito. Ela disse assim para mim. E eu virei para ele naquele dia, eu falei assim, qual é a sua fé? O que você acredita? Esse ponto que nós estamos entrando aqui agora, foi um divisor de águas. Ele está pontuando isso, gente, porque esse é o divisor de águas da história dele. Ali muda tudo. E eu, sabendo como eu estava tremendo até, porque eu sabia que não teria fundo mesmo, realmente. Mas eu fazendo. E o bispo olhou bem para os meus olhos e falou assim: qual é a tua fé? Eu falei: bispo, eu creio. Eu creio, eu vou continuar fazendo porque eu creio. E ele olhou bem para os meus olhos, como ele está olhando agora, e falou assim: então seja fiel até a morte. Eu falei: seja fiel até a morte e não volta atrás. Ela chocou com aquilo que eu falei, que ela não esperava que eu ia dizer isso. Mas eu disse para ele: seja fiel até a morte e não volte atrás. Ali foi o divisor de águas na vida dele. Porque dias depois, ele estava recebendo valores que ele pagou para todas as suas dívidas. Inclusive, foi um dos melhores finais de ano, né, na sua história, naquele momento. Foi naquele ano onde que começou tudo a mudar. Porque é o que eu falo sempre, não importa o valor que você começa, mas esteja atento ao que Deus esteja colocando no teu coração. Para mim, aquele valor era o meu muito. Era algo assim que fazia diferença no meu orçamento. Tanto é que me levou àquela condição de que eu não tinha mais para pagar e ser compensado aquele cheque.
Mas você sabe qual é o seu muito. Todo mundo sabe, está no nosso coração. E Deus também sabe. O importante é a gente dar o primeiro passo, começar. E eu comecei. E quando o bispo falou, seja fiel até a morte, eu falei assim, é isso aí. E fui, e daí na época as audiências eram todas presenciais ainda. Eu lembro que a minha esposa foi fazer uma audiência em Catanduva e eu tinha que ir para Barretos. E chegando em Catanduva, um advogado de uma empresa disse a ela, olha, pede para o seu marido me ligar, que tem um processo aqui que eu quero fazer um acordo com ele. E nós, naquela situação, eu lembro que o meu limite no Banco Itaú era 40 mil e no Banco Bradesco era 40 mil, e os dois estavam com 39 mil cada um negativo. E era essa situação que a gente se encontrava. E daí liguei para esse advogado, e para provar que era Deus que estava agindo, eu vou contar um pouquinho para vocês. Um processo, para ter uma proposta de acordo, ele precisa estar bem adiantado, com sentenças, ou seja, precisa estar lá na frente já. E esse processo tinha apenas iniciado. E a proposta que ele me fez naquele processo que tinha apenas iniciado era algo que iria de honorários, iria cobrir os 2 cheques especiais, iria fazer com que eu comprasse o meu carro, um dos carros que havia sido perdido com o pagamento de contas, e iria garantir o meu final de ano. Então, como uma empresa pode fazer uma proposta dessa sem discutir o processo? É algo surreal, é algo que não acontece. Eu estou há 30 anos na advocacia, isso não acontece. Porque se eu for fazer uma proposta desse tamanho, primeiro eu vou discutir o processo, para ver se eu tenho razão ou não. E se eu ver que eu não vou conseguir e vou perder o processo, aí sim eu faço uma proposta. Se não é aquelas propostas de audiência, 5 mil, 10 mil, é assim que acontece. Mas para provar que era Deus que estava agindo, que era Deus que estava me honrando naquele momento, ele fez aquela proposta. E eu lembro que eu me emociono, gente, porque assim, é muito forte certas coisas que aconteceram na minha vida. E eu lembro que eu olhei para minha esposa e falei assim, é Deus? Glória a Deus. E naquele momento difícil, minha esposa começou a chorar e a gente só sabia agradecer a Deus. E fizemos o acordo, claro, e recebemos aquele valor e daí a minha vontade era falar para aquela pessoa que falou que era imprudente, falar, está vendo o tamanho da minha imprudência? Olha aqui o tamanho do meu Deus. Olha aqui que Ele faz, que Ele promete, Ele cumpre. Que Ele não é Deus, Ele não é homem para que minta, pelo contrário, Ele é fiel, Ele honra. E aí foi minha grande experiência com Deus. E daí eu aprendi, olha só que interessante, eu aprendi o caminho. Porque quando você tem uma experiência forte com Deus, você aprende o caminho. Você sabe fazer aquilo que te deu o resultado. Então eu comecei a fazer, daí eu comecei a me lançar mais nas minhas ofertas, nos meus votos para com Deus. E Deus foi agindo, eu fui encontrando graça e favor perante o Senhor,
e ele foi me conduzindo a minha vida, e aí a minha história mudou completamente. Aí no meu escritório eu já faturava bem, já tinha bastante clientes, já fui ganhando nome no mercado, e depois disso também veio a construção civil, que foi uma ideia que o Senhor me deu. Eu comecei também, aquele que estava devendo em 2 bancos, começou a comprar terrenos em condomínios fechados e construir casas e vender em condomínios fechados. Comecei a ter essa visão e cheguei a construir 3 casas de uma vez só em condomínios e vendi essas casas. Aí a régua mudou totalmente, né? Aí a minha renda ficou muito alta e as coisas começaram a avançar, e era uma fluidez tamanha que eu nunca tinha visto. Eu me deslumbrei com tudo aquilo. Era muita coisa. Imóveis próprios, casa, apartamento, sede própria do escritório. Aí ele já tinha condições de andar nos melhores carros. Só para você ter uma noção, teve um ano que os carros dele é só carro de alto padrão. Em um ano, ele trocou 8 vezes. Em um ano. Já parou para pensar? Não é trocar de carro. Não é trocar de carro uma vez por ano. Agora ele já tinha, né, condições de fazer coisas que não eram comum, e cresceu muito, prosperou muito. Eu lembro ainda que eu tinha uma X5 e a minha esposa tinha uma X6. Então era esse o nível de carros que nós andávamos. Mercedes. Mercedes era o que nós desejássemos. Nós não tínhamos que fazer contas do dinheiro, não era muito abundante, era uma abundância muito grande. E eu lembro ainda que eu tinha recebido uma palavra e coisas que eu quero compartilhar muito forte, deixar um ponto muito forte com vocês de atenção, são as palavras que vocês recebem. Eu havia recebido uma palavra assim, que era apenas a borda das obras do Senhor. E realmente era apenas a borda do que eu estava vivendo. Mas aí é um ponto de cuidado. Aí é um ponto que aí a gente pensa o seguinte, né? Qual o melhor lugar onde que nós queremos estar? É óbvio que todo mundo vai falar que quer estar num lugar de abundância, nesse lugar, né? Nesse lugar de abundância, nesse lugar de fartura, nesse lugar onde que nós não precisamos fazer conta das coisas, entrar no mercado e comprar o que quiser, ir numa agência e olhar o carro e comprar o carro que você quiser, e não fazer conta, porque aquilo não faz diferença no seu orçamento. E daí você recebe muito tapinha nas costas, você tem pessoas muito bajuladores e não amigos, e você começa a entrar num mundo em que tudo é comum, tudo é natural para você. Sedutor. Extremamente sedutor. E aí você não se dá conta de tudo isso, porque as coisas são muito envolventes. E é esse o ponto de atenção que nós temos que ter. Nunca tirar. Nós podemos, eu creio que todos vocês vão chegar nesse tempo, creio que muitos já estão vivendo e muitos vão viver esse tempo de abundância, de fartura, realmente de não poder, de comprar aquilo que seus olhos desejam e tudo. Mas hoje, embora eu possa fazer isso hoje, isso não é o mais importante na minha vida hoje. Isso deixou muito longe de ser a questão mais importante. E nós vamos chegar lá também. Mas a questão aí desse ponto, bispo, é aonde o teu coração está. Até então,
o meu coração estava em Deus, alicerçado em Deus, buscando a Deus, clamando a Deus, jejuando, orando, participando dos propósitos. Mas naquele momento de distração, naquele momento de tanta fartura e abundância, realmente o meu coração não estava mais em Deus. O meu coração agora estava naquilo que o dinheiro estava me proporcionando. Olha só. Meu coração não estava mais em Deus e meu coração estava nas coisas. Eu estava num lugar escorregadio, um lugar distante da presença do Senhor. E quando nós estamos distantes da presença do Senhor, um homem fora da bênção do Senhor, um homem distante do Senhor, esse homem é capaz de cometer as piores loucuras, porque ele não tem mais o temor. Ele tem o dinheiro na sua frente. Ele sabe que ele pode, que ele assa, que ele frita, que ele compra, e assim vai. E foi nesse momento de loucura da minha vida, onde eu deixei me envolver pelas coisas que o dinheiro estava me dando e trazendo a mim, que eu fui capaz de cometer as piores loucuras da minha vida. E isso trouxe sérias consequências para mim. E nessas piores loucuras da minha vida, porque eu me tornei um homem arrogante, eu me tornei um homem orgulhoso, muito orgulhoso, e porque vaidoso, vaidoso, extremamente vaidoso. Mas você já observa que onde tem os excessos tem uma falta, e eu aprendi isso. Você trocar de carro 8 vezes, está faltando alguma coisa. Algo não te está preenchendo, porque você tem a necessidade de trocar de carro 8 vezes, com certeza algo não está te preenchendo. E não estava mesmo. Já estava vazio de Deus. Esse ponto que ele está dizendo, presta atenção. Esse ponto é extremamente importante. Percebe que depois de você viver tantas experiências com Deus, e você crescer, romper, vencer, você sair de lá de baixo e Deus te levantar e te promover, você prosperar muito, você pode começar a se distrair. O que ele está dizendo é que a bênção começou a tomar o lugar de Deus. As facilidades, ele não tinha mais dificuldade para as coisas. Então começa-se as distrações. Como ele disse, começa essa necessidade de se preencher com aquilo que não vai te preencher. Porque essa necessidade de trocar de carro, era já um vazio que estava ali, que ele precisava ser preenchido. Então agora o ego começa a gritar, a vaidade. E aí o mundo é sedutor. Parece que eu cheguei lá. Agora não tem como mais, eu já peguei o caminho, eu sei o que fazer para continuar crescendo e vencendo. Você não sabe. Você não sabe. Você sabe o que é caminhar na bênção do Senhor e quando você perde a bênção do Senhor. E as seduções, o mundo é altamente sedutor. E ele começou a ser seduzido. Seduzido pela bajulação, seduzido pelo ego, pela vaidade. Seduzido porque agora ele é o doutor Fabiano, dono de um dos maiores escritórios da cidade. Agora ele tem dinheiro, ele compra carros novos, zero. Então a sedução é por pessoas que, a verdade, tem mais interesse no que ele tem, no que ele pode oferecer, do que na pessoa em si do Fabiano. Então as seduções começam
espiritual, como estou dizendo, a vaidade, o ego, e automaticamente a vaidade como homem. E nessa vaidade, ele acaba cometendo um deslize, e ele entra em adultério. Ele traiu a esposa dele. E quando isso aconteceu, ele viu o mundo dele desmoronar. Ele viu tudo que ele construiu desmoronar. Porque não foi simplesmente a traição da esposa. Ele sentiu na pele o que é a presença do Espírito Santo que havia o trazido, ou o trouxe aonde ele estava. A unção de conquista que estava sobre ele, a unção de conquista. Grave essa palavra e repita ela comigo. Diga comigo, a unção de conquista. Ele tinha uma unção de conquista. E de repente ele percebeu que é como se tudo isso tivesse saído. Eu estava depois que isso aconteceu, e já está lá no meu destinos. Eu fiz destinos porque eu tinha que expor tudo isso que aconteceu. Porque se eu empurrasse isso para baixo do tapete, porque muita gente poderia falar isso para mim, mas você não precisava falar isso. Você não precisava se expor. E a minha carne realmente não queria se expor. Mas, recebendo a direção da bispa lá em São Paulo, ela falou assim: você vai ter que ir e contar toda a sujeira que você fez. E para uma pessoa que ainda estava orgulhosa, não era fácil. Porque o homem ele tem muita força para fazer as coisas, mas para reconhecer que está errado e colocar a boca no pó e se corrigir, isso eu tenho visto muito pouco. E quando eu tomei essa decisão, eu fiz os destinos, e está toda a minha história lá nos destinos curados. E aquilo foi muito dolorido para mim, porque no momento em que eu estava na mesa de casa que eu estava falando, estava ouvindo um programa da bispa, e ela falou claramente, como a gente ouve nessas entregas de palavras agora, como teve sexta-feira, ela falou que de uma pessoa a unção de conquistas estava se retirando dela. E na hora eu sabia que era comigo, porque é como se algo de dentro de mim saísse. Eu senti uma dor muito grande, mas ainda a minha dor era porque eu estava perdendo dinheiro, era porque eu estava perdendo a minha posição. E aí começou o tratamento de Deus comigo. Hoje, eu olho e falo que foi a melhor coisa que pôde ter acontecido comigo, foi esse tratamento de Deus. Não que eu fiz, isso eu jamais deveria ter feito. Mas quando a gente faz, a coisa mais difícil é você pegar e se levantar. Porque da mesma força que o diabo deu para você fazer aquilo, ele passa a te acusar. E ele passa a te acusar não de qualquer forma. Ele passa a fazer com que você se sinta um lixo. Ele passa a fazer com que você sinta-se a pior pessoa. E que o que faria diferença para mim, que era a comunhão que eu tinha com Ele, e não tinha mais. Isso doía muito em mim, que eu precisava lutar comigo mesmo para curar as minhas feridas, e eu muitas vezes não conseguia. E foi um momento de muita dor. Dor para mim, mas uma dor maior ainda para minha esposa. Você imagina o que é ser uma mulher que sofre uma traição,
Isso é como se o mundo dela tivesse desmoronado. E foi assim. E nós passamos anos lutando. Tinha momentos que a minha esposa chegava para o bispo, porque aquilo mexeu com ela de uma tal forma que o que ela queria dele era apenas um abraço. E nós fomos nos equilibrando ali, porque eu não podia tanto ajudá-la, porque eu estava destruído. Eu estava destruído emocionalmente, eu estava destruído para com Deus, eu achava que eu nunca mais ia ter perdão. Eu achei que nunca mais eu fosse perdoado por Deus. Que a minha traição, além de trair a minha esposa, minha traição para com Deus gritava dentro de mim também. E eu comecei a ficar desanimado, eu não tinha mais sonhos, eu via minha esposa sofrendo da forma que ela estava sofrendo, calada, e aquilo doía mais em mim. Eu vivi anos e dias que eu não desejo a nenhum de vocês. Foi muito duro aquilo para mim. E me desculpa. Embora faz anos que isso aconteceu, foi em 2016. Mas machucou muito. Deixa eu fazer uma observação em cima disso, que é o ponto forte desse testemunho. Na época, algo começou a mudar, e eu percebi que algo mudou. Então, ele já não fazia tanta questão de estar na igreja mais, e eu chamava ele para conversar, mas ele não queria falar comigo. É como se ele fugisse de mim. Até um dia, que é o ponto, até um dia que ele veio num trabalho das crianças e eu chamei ele. E eu pedi para subirem ele. E eu usei essa expressão para ele. O que está acontecendo com você? Eu falei, você foi longe demais. Você foi abençoado demais. Deus fez demais na sua vida para você fazer o que você está fazendo. E ali, ele abriu o que estava acontecendo. O ponto que eu quero pegar é esse. Você pode ir longe demais, você pode viver experiências incríveis com Deus, você pode crescer absurdamente, e se você não vigiar, a sua casa pode cair. E ele viu a casa dele desmoronar. Eu entrei num processo tão forte, tão intenso com eles. Para vocês que conhecem a doutora, eu atendi ela quase que semanalmente, às vezes até mais de uma vez na semana. Ela estava ferida, ela teve gastrite, ela ficou, não só emocionalmente, fisicamente, ela adoeceu. Porque Fabiano conheceu ela jovem, era mulher, o primeiro homem, é o homem da vida dela, é o sonho da vida dela. Tinha acabado de gerar esse filho, que era o sonho esse filho. Tinha acabado de nascer essa criança. Então, nesse momento de distração, que esse é o ponto que eu quero gravar aqui com vocês, ele viu o mundo dele desmoronar. Ele viu o casamento dele, porque foi uma batalha por ela, naquele momento. Se ela não estivesse nesse lugar, ela tinha seguido o caminho dela. Ela dizia, eu estou com ódio, bispo.
eu estou ferida, eu estou com raiva dele, eu não quero olhar para ele. E a gente orava junto, a gente conversava, e eu orientava, orações por ela foram intensas. Às vezes que eu atendia ele, teve um dia que eu atendi ele chorando novamente, presta atenção. Depois de anos, eu ouvi pela segunda vez a mesma frase, que foi a frase lá do começo. Ele chorando, ele disse para mim, não aguento mais. Era uma frase que não era para ele dizer nunca mais. Mas ele estava dizendo, depois de ter vencido, de ter tão longe, ele voltou a dizer novamente a frase para mim, eu não aguento mais. Está entendendo? Porque aquele homem que venceu todos aqueles desafios, agora estava repetindo a frase de novo, eu não aguento mais. Até quando, bispo? Porque agora já não era mais um problema, agora era a casa dele. A maior riqueza dele estava desmoronando. Sim. A maior riqueza da vida de um homem, depois de Deus, é a sua casa, a sua família. E quando você vê isso, que você pode perder, aí, amigo, você vai ver o que é desespero. Porque eu não imagino a minha vida sem a minha casa, sem a minha família. Sou muito caseiro, gosto muito da minha casa, gosto muito de estar com meu filho, brincando na minha casa. E quando você percebe que tudo aquilo pode terminar, aí o desespero entra de uma tal forma que você só sabe fazer uma coisa, você só sabe correr para Deus, porque nada na tua vida mais vai ter sentido. E você tentar viver com aquela culpa, com aquele peso em cima de você, aquilo lá te destrói, te consome todos os dias. Aquela acusação te consome todos os dias. Você olhar para sua esposa te consome todos os dias. Você olhar para a dor dela e saber que foi você que causou aquela dor, meu amigo, isso te destrói ainda mais. E saber que não merecia, né? E Deus, diante de todo esse cenário, é o que a bispa sempre fala, mais Deus. E Deus tinha me dado uma guerreira muito forte ao meu lado, que é a minha esposa. E ela, com o apoio que ela teve desse ministério, com o apoio de pessoas como o bispo, como a bispa, que estiveram ali para abraçar, para cuidar, como um pai mesmo, como um pai que cuida de um filho. Foi isso o que o bispo e a bispa fizeram por nós. Eles nos acolheram de uma tal forma, abriam mão de estar com a família deles, para estar nos socorrendo, porque o que a gente mais sofria era com a acusação, e a minha esposa com toda aquela dor. Mas nos firmamos em Deus ainda mais, nos lançamos em Deus ainda mais, e Deus começou a mudar, a nossa história. Mas o desafio com a minha esposa, que era a questão de vencer e o perdão, Deus ainda tinha outra coisa para trabalhar em mim. Deus tinha que trabalhar em mim a arrogância, Deus tinha que trabalhar em mim o orgulho, porque só aconteceu isso porque aquilo ainda estava dentro de mim. Embora eu estivesse, olha só, embora eu estivesse na igreja, vivendo uma vida próspera, buscando ao Senhor, fazendo meus votos, meu dízimo, mas o orgulho, a vaidade, ainda não tinham saído de dentro de mim. E como Deus nos quer com um coração íntegro, com um coração puro diante dele, aquilo ainda precisava ser trabalhado em mim.
E foi aí que Deus me esticou ao último. Eu cheguei a perder o carro, perdi a X5, perdi a X6, aluguei carro para andar. Tinha um carro só agora, e o outro eu alugava para andar. E meu orgulho, minhas vaidades foram sendo moídas, foram sendo jogadas no chão. E eu fui aprendendo com Deus. Foi dolorido, não foi fácil. Não foi fácil, mas foi extremamente necessário. Era preciso que eu fosse moído, era preciso que eu tivesse um tratamento severo de Deus. Quando eu falava, bispo, até quando? Eu acho que ele pensava assim, só não falava para mim, né? Não, você merece passar um pouquinho mais, ainda não está bom ainda, vamos deixar um pouquinho mais até ficar bom. E Deus foi resgatando o nosso amor, Deus foi resgatando a união, Deus foi resgatando a paz no meu lar. E hoje eu posso te dizer o seguinte: eu sou o homem mais feliz. Eu sei que o bispo fala isso também, mas eu também sou. Eu sou o homem mais feliz que eu poderia ser hoje, com a minha esposa, com a minha família, com o meu filho, minhas riquezas. Eu amo a minha família, eu amo estar com eles. Entre fazer qualquer coisa que você possa imaginar, a minha vontade é do meu filho, nós estarmos juntos. É nós estarmos juntos. A nossa maior riqueza é estarmos juntos, seja de que forma for, seja brincando, conversando, o que nós queremos fazer é estarmos juntos. E isso foi transformado completamente. Quando a gente vê lá em Ageu, se eu não me engano, que a glória da segunda casa será maior que a primeira, podem crer nisso que é verdadeiro. A glória da segunda casa, a glória do meu casamento hoje, é infinitamente melhor do que era um dia. Hoje, nós nos amamos com um amor que não tem explicação diante de um casal que passou por tudo aquilo. A nossa família, nosso filho, Deus faz tudo perfeito, Deus resgata tudo de uma forma perfeita, mas foi necessário esticar as cordas e eu colocar a minha boca no pó, aí eu reconhecer que sem Ele eu não era nada, que Ele era o meu tudo, que tudo vem dEle e que eu não sou nada sem Ele. Quando eu perdi a unção de conquistas, quando eu perdi a unção de produzir riquezas, eu pude sentir na pele o que é um homem sem a bênção de Deus. O que é um homem sem o favor de Deus? Ele não é nada, ele é um pó, ele não pode nada. Por isso que hoje eu falo a tantas pessoas que me ouvem, a principal coisa da sua vida é o temor a Deus, é o Senhor na tua vida, tudo vem dEle, tudo é para Ele, Ele é o Senhor de tudo. E hoje eu posso desfrutar dessa vida, que depois vou contar um pouquinho mais do que aconteceu de lá para cá, dessa restauração e dessa restituição que Deus tem feito. Vocês lembram que eu havia falado que Deus tinha recebido uma palavra que eu só tinha visto a borda das obras de Deus. Mas eu, na questão, eu, Fabiano, eu asso, eu frito, eu caseio, então o eu,
naquele momento, me impediu de viver tudo que Deus tinha para mim. Mas Deus resgatou o meu destino, Deus curou o meu destino. E Você se permitiu ser trabalhado. sim, Como você disse, você botou a boca no pó. sim, Você deixou Deus fazer e arrancar. Vamos lá. Qualquer resquício do Jacó de dentro de você. sim, é exatamente isso. O enganador, O o mentiroso. mentiroso, o orgulhoso, o arrogante, isso precisava sair dentro de mim. Deus não podia cumprir com o propósito que Ele tinha na minha vida se isso tudo não saísse de dentro de mim. Como que Ele poderia me colocar em lugar maior se com tão pouco eu já fiz aquilo? Como que Ele poderia dar algo maior? Como que Ele poderia me colocar assentado entre príncipes? Todo mundo ouve isso, que Deus o colocará assentado entre príncipes. Mas você tem estrutura para ser colocado entre príncipes? O teu coração está preparado para isso? O teu orgulho? Como que você se encontra? Eu não me encontrava plenamente no Senhor. E foi necessário Ele me moer, Ele esticar, para saber do que eu era feito. Se eu tinha a capacidade de me humilhar no Senhor e passar por aquele processo, ou não. Se eu não ia passar pelo processo, se eu ia desistir de passar pelo processo. Mas eu optei, eu decidi, eu juntamente com a minha esposa, cada um naquilo que tinha que vencer, a passar pelo processo e a dar a Deus tudo aquilo que Ele estava requerendo de nós. E quando isso aconteceu, quando nós demos as respostas certas para o Senhor, quando nós fizemos o que o Senhor se agradou, Deus começou a restituir. Deus começou o processo de restituição. E é lindo você ver o agir de Deus. Porque hoje olhando, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não ia, na posição que eu me encontro hoje, conseguir estar aqui. Era necessário. Deus tem as suas formas de trabalhar. E Deus me lapidou direitinho. Então eu costumo dizer que eu fui lapidado na questão financeira, eu fui lapidado na questão familiar, na arrogância, no orgulho, e fui lapidado também em questões de saúde, que eu tive uma situação de saúde que eu pensei que ia morrer. Mas Deus me curou, me levantou, esteve comigo em todos os momentos, esteve comigo na minha família, na minha casa. O Senhor não permitiu que a minha casa fosse destruída. Louvado seja Deus. Porque até isso, ó, até a saúde dele estava nas mãos de Deus. Até isso. O que Deus estava mostrando? Até a sua vida está nas minhas mãos. Eu poderia ter morrido com uma doença que eu tive. E Deus me guardou. Deus me restaurou. Deus em todos os momentos esteve presente, me guardando, me livrando de mim mesmo, livrando dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. E hoje estou aqui, com a minha vida, com a minha família completamente restaurada, vivendo um casamento dos sonhos, vivendo um casamento que eu não vivia antes e não imaginava que poderia ser desse jeito.
tão feliz, tão alegre, tão cheio de cumplicidade, de respeito e admiração. Minha esposa se tornou ainda mais forte. Minha esposa se tornou uma mulher incrível. Eu tenho orgulho dela. Ah, como eu tenho orgulho dela. Que mulher fascinante, fantástica. Se eu já me orgulhava dela, hoje, meu Deus, eu olho ainda para ela e falo assim: Tati, eu me orgulho tanto de você. Eu me orgulho tanto da mulher que você é. Você é maravilhosa, você é incrível. Você poderia ter dito não, mas você escolheu dizer sim. Sim para ficar ao meu lado. Sim para ficar comigo. Sim para reconstruirmos juntos. Eu amo você. Eu amo meu filho. Eu ia perder tudo, mas Deus fez tudo novo, Deus resgatou tudo, Deus me deu uma nova oportunidade, Deus me deu um novo começo. Eu tinha alterado o caminho do meu destino, mas Deus me colocou na posição do meu destino. E naquele momento em que eu comecei a ver o favor de Deus na minha vida novamente, em que eu senti num culto de sexta-feira, que Deus estava falando comigo, eu senti muito forte: eu estou devolvendo para você a sua unção de conquista. Eu estou fazendo tudo novo na tua vida. A gente chora porque a gente passou isso juntos. Ele viveu isso junto comigo. Ele estava lá do lado. E onde só havia destruição, hoje só há restituição. Hoje há uma restauração total. Deus faz. Deus faz. Não importa o que você passou. O diabo é especialista em dizer que você não vai conseguir. Não importa o pecado que você cometeu. Deus te ama, está de braços abertos para te perdoar e te acolher novamente. Lembre-se do filho pródigo, que aquele senhor o acolheu e colocou um anel no dedo dele e fez uma festa, um banquete. Deus fez isso comigo. Deus me abraçou com todo carinho e amor e colocou um anel no meu dedo, um anel de selar, e tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Eu não vejo hoje a minha vida sem Deus. Eu não sei o que é viver sem Deus. Ainda falo para o bispo igual estávamos conversando antes. Tudo que eu faço na minha vida hoje, Senhor, eu devo ir. Senhor, eu devo fazer isso. Senhor, eu devo comprar isso. O Senhor está comigo nisso. Hoje a minha dependência a Deus é total. Hoje a minha entrega ao Senhor é total. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. A restituição, ela foi total. Hoje, profissionalmente, ele vive a melhor fase de maior crescimento. O escritório, quem conhece o escritório dele sabe que aqui em São José do Rio Preto é um dos maiores, se não o maior escritório. Nós inauguramos o mês passado, maio,
nós inauguramos o escritório dele em São Paulo. E o senhor vai ter que reinaugurar. Agora nós vamos para reinaugurar, porque já será o dobro de tamanho, um espaço numa sala comercial de mais de 400 metros quadrados. 441 metros quadrados, pega exatamente meia laje daquele prédio. Inauguramos, possivelmente o mês que vem, a unidade de Recife. Recife. Que já é um escritório só, falta a inauguração, tem projetos para expansão para outros lugares. Hoje nós temos colaboradores no Rio de Janeiro, nós temos colaboradores em Belém, nós temos colaboradores em Natal, nós temos colaboradores em Jundiaí, nós temos colaboradores em São José dos Campos. Nós estamos literalmente espalhando para todo o Brasil. Mas um ponto que eu queria deixar com vocês, que naqueles momentos, o que eu fazia para passar por tudo aquilo? Eu só tinha uma coisa: a palavra. A palavra. E eu nunca me agarrei tanto à palavra. As palavras vinham de restituição e declaração, e eu comecei a fazer umas anotações. Se a Angélica puder compartilhar com eles. O mural. Angélica, o mural. O quarto de guerra dele. O quarto de guerra. Ele tem um quarto que é um quarto de oração. Um quarto, eu já estive nesse quarto. Aí está. Esse quarto é um quarto onde as promessas, tudo aquilo que Deus faz de promessas a ele, esse quarto, essa é uma das paredes. Coloca outra parede. Coloca outra Aí parede. é meu painel dos sonhos. Pode verificar lá que tem as colunas, coluna do ministério, tem a minha família, meu filho orando. Tem embaixo o que eu quero ainda fazer pelo reino, que eu não fiz ainda, mas em nome de Jesus eu vou conseguir fazer. Para que vocês não saibam, gente, quando fala aí, coluna... Aí eu fui já, as palavras foram tomando, eu fui colocando em todas as portas do guarda-roupa, porque eu não posso me esquecer de cada palavra que o Senhor falou comigo. Eu tenho que me agarrar a elas, eu tenho que meditar nelas, eu tenho que pegar e fazer com que aquilo arda dentro de mim, que esteja impregnado dentro de mim, no meu coração, de uma tal força. E eu comecei a me lançar e fazer com que cada palavra que eu recebesse aqui, eu anotava e colocava lá. E nos momentos de oração eu ia declarando cada palavra. Eu ia declarando cada palavra. O Senhor me disse, Deus, o Senhor me disse isso. Deus, o Senhor me disse isso. Deus, o Senhor me disse isso. E daí eu ia lá para Isaías, acho que 55:11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual eu enviei. Senhor, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é homem para que se arrependa. O Senhor disse que a palavra não volta para o Senhor vazia. Então, Senhor, faça cumprir essa palavra da minha vida. O Senhor me prometeu Amós 9, de 11 a 15, o Senhor me prometeu Sofonias, o Senhor me prometeu Isaías 60, e começava a declarar, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele virá aqui na terra me defender, e eu desejo tanto que isso aconteça, Senhor, eu quero te ver com os meus olhos, e começava a declarar a tua palavra, e eu faço isso até hoje, e eu quero que vocês façam também, porque isso mudou a minha vida, isso me aproximou de Deus, isso me tornou dependente do Senhor.
E eu guardo todas elas, todas elas. Estão aqui, minha Bíblia é toda marcada, porque eu vou declarando todas elas. Olha que bonita que é a Bíblia dele. Tudo marcação e anotação. Internamente, post-it, anotações, os registros, as promessas, tudo aquilo que Deus fala com ele. E numa das palavras, quando eu estava na unidade de São Paulo, que eu fui para o quarto de hotel, porque é isso que Deus faz, Ele nos faz ser dependentes do Senhor. E olha, eu posso te dizer, uma coisa mais gostosa na vida do que você depender do Senhor. Que coisa boa. E no quarto do hotel um dia... Deixa ele concluir aqui, depois eu vou dar a oportunidade de fazer pergunta. Pode falar. Num dia que eu estava já em São Paulo. E você sabe que São Paulo é um desafio muito grande. Os valores são outros. É tudo muito mais caro, é tudo muito mais complexo. Mas quando eu estava lá em São Paulo, eu olhei que da sacada do vidro do hotel, dava para ver a cidade. E eu comecei a clamar ao Senhor. Fala, Senhor, eu não posso nada sem Ti. Eu não sou nada sem o Senhor. O Senhor me colocou aqui, mas eu não tenho forças de realizar nada sem o Senhor. Se o Senhor não for na minha frente, eu não vou conseguir. Se o Senhor não me der ideias, não me dá estratégias, não me conduzir, não me dar a direção certa, não me favorecer, eu não vou conseguir. Eu preciso do Senhor. E daí naquele momento de oração, juntamente com o meu filho, meu companheiro de oração, 11 anos, meu companheiro de oração, meu companheiro de louvor, eu te amo, filho. E daí eu pedi para Deus, Senhor, me dê uma palavra nesse momento de expansão, me dê uma palavra nesse momento em que a gente está expandindo e está indo para todos os lugares. E daí eu abri a Bíblia e estava em Josué 1, por incrível que pareça. E essa palavra tem me dirigido de lá para cá. E a palavra é exatamente a seguinte, Josué 1, 2. Atravesse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar em que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou como prometi. Desde o deserto, e vai citando todas as terras. No 5, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei contigo. Jamais te abandonarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque fará este povo herdar a terra que seus pais jurei te dar. Tão somente seja de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, que te ordenou Moisés, meu servo. E aqui está o ponto da minha atenção. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Eu dobrei meus joelhos e comecei a adorar e a chorar na presença do Senhor, porque ali eu tive a certeza do que Deus estava fazendo, de onde Deus estava me conduzindo. Se tão somente eu não me apartar desse livro e de tê-lo à minha boca de dia e de noite. Esse é o segredo de ser um homem bem-sucedido.
é não se apartar desse livro, meditar nele de dia e de noite, e se encher da presença do Senhor. Tenha seus momentos de oração com Deus. Nós viemos à igreja, mas é importante que na sua casa você tenha o seu espaço de oração, que você crie os seus momentos de intimidade e relacionamento com Deus, porque é o que Ele mais deseja, é o que Ele está ansiando e desejando que vocês façam. Existe uma coisa muito forte, e talvez você entenda isso hoje. Aquele homem não tinha condições, ele não estava pronto para que Deus confiasse tudo que Deus tem confiado. O propósito de Deus é muito maior do que você possa imaginar. Hoje, quando o Dr. Fabiano, com parte da equipe dele, que está aqui, segunda-feira pela manhã, a equipe, quem faz parte da equipe aqui dele hoje? Maravilhoso, olha, essa turma está toda aí com a gente aqui, na segunda-feira de manhã. A unidade de São Paulo Todos está estão online, conectado juntamente para tudo, e eles estão lá, junto conosco, participando desse momento. O Nordeste também. também, e eles desejam aquilo. A cultura do reino não é mais só na casa do Fabiano, não é mais só na vida do Fabiano. A cultura do reino entrou dentro das empresas do Fabiano, dentro do grupo Perim. Hoje atinge a vida da equipe, do time, que atinge a vida da família, dos familiares, né? E isso não tem limites. Vocês terem ideia dessa restauração e do que Deus está fazendo, antes havia uma só empresa, que era a Perim Advogados. E de 2023 para cá, Deus tem feito um rebuliço. Hoje eu posso dizer para vocês que eu vivo aquela palavra de Amós 9, de 1 a 15, que a minha cabeça está girando. E de fato está. É uma coisa atrás da outra. Porque você vê o agir de Deus. A Perim Advogados veio a Perim Soluções. Perim Soluções Tributárias. Da Perim Soluções Tributárias veio a PMX Ativos Judiciais. Da PMX veio a Perim Business Law, que é uma advocacia empresarial. Da Perim Business Law veio a Perim Agronegócio. São todas empresas fortes que estão impactando todo o mercado. E dessas empresas criou-se um grupo. Hoje nós somos um grupo, que é a Perim Group. E Deus tem levado essas empresas e a Perim Group para todo canto do nosso país, como Ele prometeu. Como Ele prometeu. E Ele não falha. Eu recebi uma palavra em 2023. Nós estamos em 2026. E essa palavra veio se cumprir em 2026. Portanto, não despreze as palavras que vocês recebem. Creiam nela, que ela vai se cumprir. Talvez seja um pouquinho mais de perseverar e crer que realmente ela vai se cumprir. Esse é um diferencial. Você crer na palavra do Senhor e que ela vai realmente se cumprir na sua vida. E é isso que tem acontecido. Depois de 3 anos, crendo, declarando, profetizando, crendo, declarando, profetizando, está acontecendo. Quando eu entrei esse ano, ainda eu falei para o meu sócio, uma das empresas que está aqui, eu falei assim, esse ano começou muito diferente. E começou realmente. É como se dentro de mim
tivesse algo que um portal tinha sido aberto e eu precisava passar por esse portal, um portal de expansão, e que o momento era aquele, era já, era para esse ano, e nós entramos nisso com toda a força. E ainda eu falava para ele, a gente vai se lançar, para ele e para minha esposa, nós vamos nos lançar nisso, que eu tenho certeza que o mover de Deus é agora, vamos fazer, vamos expandir, nós temos graça e favor. E aquilo me consumia dentro, tanto é que, hora que montou São Paulo, 2 meses depois, Recife, e agora, nós estamos 2 meses depois, agora mais 2 meses, em breve, nós temos mais uma outra unidade que nós vamos montar também em outro estado. E fora colaboradores em todas as outras localidades que eu disse. E para você ver como que a palavra, ela é a que nos enche, que nos dá força e esperança. Eu tenho um hábito de fazer com a minha equipe, sempre cada palavra profética que é lançada a cada ano, eu chamo toda a minha equipe e nós bebemos desse mesmo Espírito. Esse ano a palavra é Isaías 54. E eu estou vivendo Isaías 54 nas vírgulas. Fala de expansão, fala de firmar as estacas, fala de alargar as tendas. E é isso que tem acontecido na minha vida. E a nossa palavra para esse ano, conquista de territórios. Conquista de territórios, se pudesse até mostrar o vídeo. Esse vídeo é um vídeo que ele usou esse ano, foi o vídeo da convenção, né? Sim, de 2026. O vídeo da convenção de 2026, que ele libera para a equipe dele. Hoje nós temos uma convenção anual, do qual é feito anualmente para lançar o Espírito sobre a equipe, todo o time do Grupo Perim. Libera o vídeo, por favor. Tempo de conquistar territórios. Uau. E viver um crescimento extraordinário. E abaixo, Isaías 54. É esse o espírito da minha equipe, é esse espírito que está em nós, é essa a minha fé. É assim que Deus tem me movido, é assim que tem acontecido. Tudo para a honra e a glória do nosso Deus.
Obrigado, Deus. Louvado seja Uau! o Senhor. Maravilhoso, uau!